Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Pessoal, o desespero é a pior coisa que existe no mundo, entendeu? O Flávio Rachadão, ele estava aí, todo mundo esperando que ele fosse anunciar uma mulher como vice dele. Ele anunciou exatamente um cara que é acusado de estupro de vulnerável. Esse cara, esse senador de Alagoas, ele é acusado de ter estuprado uma menina, na época tinha 13 anos, e a menina tinha problemas de locomoção. Então, é um estupro de vulnerável, foi o que ele cometeu. Então, pelo menos que ele está sendo acusado. Inclusive, esse ato gerou uma criança, e essa criança hoje eu acho que tem 8 anos, e foi colhido o material dele para o teste de paternidade. Então, assim, aí o Rachadão põe exatamente esse cara, o PL, põe esse cara como vice do Rachadão. Tu já pensou num palanque ali, os dois juntos? Um que tem uma capivara enorme nas costas, algumas capivaras, é o Rachadão. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele é ladrão, e isso aí está vindo à tona cada dia mais. Ainda tem um videozinho que está sendo prometido aí, que virá à tona. Então, assim, pessoal, é um desespero do caramba, e o cara agora faz isso. Ficou pior para ele, eu acho que sim. Mas, enfim, é um caso que eles vão ter que resolver. Agora, por outro lado, nós temos que entender aqui, eu sempre disse aqui nos vídeos que eu gravo, que o golpe continua na cabeça desses caras, continua, e agora cada vez mais forte ainda, porque a Polícia Federal, ela descobriu em Brasília uma parte dos grupos terroristas que foi descoberto no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, até no Pernambuco, e agora em Brasília foi descoberto também. E esses caras tinham eles tinham bombas, eles tinham um monte de material explosivo. A intenção deles era explodir o Supremo, era explodir alguns prédios do poder do Brasil, e aqueles prédios ali da Praça dos Seis Poderes, era explodir alguns prédios ali. Então, assim, matar o presidente Lula. A intenção deles é sempre a mesma, como foi desde o golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Então, assim, eles continuam tentando, e agora cada vez mais forte. Foi descoberto muito material nazista, os caras ali com bandeira da Ku Klux Klan, com bonés, enfim, aqueles que eles usam tipo uns capuz, todo o material. Agora, o perigo, sabe o que é? É porque esses caras, o Flávio Rachadão, em todo lugar que ele está dando entrevista, todo lugar que ele vai, ele fala a mesma coisa. Ele deixa no ar que essas eleições vão ser fraudadas. Ele não tem a mínima condição de ser eleito presidente da República, de ganhar essa eleição, então ele já fica jogando no ar ali essa desconfiança. E, infelizmente, a internet hoje, a internet tem dois lados, o lado bom e o lado maldito. O lado bom a gente sabe que ajuda muita gente em todos os sentidos, mas o lado maldito é que tem muitos jovens, e o jovem, o adolescente, ele não tem medo de nada, ele está numa fase assim, totalmente vulnerável, e esses adolescentes ficam vendo esse material nazista nas redes sociais. Eles acabam sendo recrutados por essa gangue, por esses malditos, desses nazistas, esses racistas malditos, que infelizmente tem no mundo todo. Nos Estados Unidos eu acho que é o lugar que mais tem, até mais do que na Alemanha. Mas enfim, pessoal, é isso que está acontecendo. Agora veja uma coisa, o fundamento do nazismo é a supremacia branca. E esses caras que foram descobertos em Brasília, presta atenção, quase todos eles, esses grupos terroristas, se eles forem colocados diante de um nazista, todos eles morrem, porque nenhum é considerado branco. E eles não têm noção disso, o cara vai no oba-oba, entendeu? Eles não têm noção do que é o nazismo, eles não têm noção disso, eu acho que nunca ouviram nem nas histórias, nem nas escolas, em lugar nenhum. O pai nunca deve ter falado, ninguém nunca falou. Então eles acham que é um grupo terrorista, o cara é forte, o cara é famoso. Não. Se eles foram colocados diante de um nazista, nenhum deles é branco, eles vão morrer, entendeu? Seriam todos mortos se o nazismo tivesse aí como o do Bigodinho queria. Mas enfim, pessoal, o perigo está aí. O golpe continua na cabeça desses caras, não adianta. E o Flávio Rachadão, ele é um cara que ele tem um dedo podre, mas não é o dedo não, o cara é todo podre, porque ele só se mistura com o que não presta. Todo mundo que ele indica para alguma coisa tem capivara nas costas. Todos aqueles cupichas dele no Rio de Janeiro, os que não são presos estão quase indo para a cadeia, aonde ele se mistura é a mesma coisa. O cara é um canalha, ele não fala coisa com coisa, a única coisa que ele sabe falar é culpa do Lula, é culpa do PT. Ele só sabe falar isso e mais nada.
Entendeu? Então, assim, pelo menos esse grupo que foi descoberto em Brasília, desses nazistas, dos terroristas, sabe por que eles fazem isso? Aquele cara que foi preso, que botou aquela bomba naquele caminhão carregado de querosene de aviação, se tivesse dado certo aquilo ali, teriam morrido centenas de pessoas, teria sido uma catástrofe. No final do ano, o aeroporto de Brasília lotado, era dia 23 de dezembro, então assim, tinha gente pra caramba ali, muita gente ia morrer, e o cara queria isso. E o cara foi preso, não foi preso nem por terrorismo, não foi considerado um ato terrorista o que ele fez, o cara está solto. Então isso incentiva a falta de punição, entendeu? Incentiva as pessoas a fazerem novamente. A maioria daqueles terroristas do dia 8 de janeiro estão na rua. Então isso é muito ruim, porque os caras eles apostam na impunidade. Sabem que não vão ser punidos rigorosamente, como seria em qualquer outro país mais sério do mundo. Eles estariam todos presos e alguns seriam condenados a coisas piores. Então no Brasil, como eles sabem que é o oba-oba, infelizmente é assim, nós temos que assumir que no Brasil é assim, o cara pinta e borda e depois é passado a mão na cabeça dele. Porque aquele cara tinha que estar preso, ele queria matar centenas de pessoas, e o cara está solto. E a maioria de que eles falam aí, a não sei quem do batom, não sei o que lá, são quase todos na rua. Os caras não foram nem considerados terroristas, porque o que eles cometeram ali foi ato terrorista. Então, pessoal, está na hora da gente reagir. Agora, em outubro, nós temos a chance de pacificamente, entendeu, varrer essa corja maldita para a lixeira da política brasileira, votando no presidente Lula para que seja eleito no primeiro turno, para que essa baderna acabe, e em candidatos a parlamentares que prometam, aqueles que digam, que dizem, aqueles que você perguntar, você é a favor ou contra do fim da escala 6x1, entendeu? Você é a favor ou contra a lei que pune o misógino, aquele cara que tem ódio de mulher. Se o cara não falar que é contra, ele não assumir lá, ele realmente não mostrar que ele é contra, não vote nessa corja maldita. E se ele falar que é a favor de tudo isso e que é contra essas coisas, que ele é a favor do fim da escala 6x1, que ele é a favor de punir os misóginos, e lá ele não cumprir, vamos lá e vamos derrubar ele. É um direito que nós temos. Então, outubro é a nossa vez de varrer essa corja maldita para a lixeira da política brasileira. É isso aí.